Irmãos, o que fazer? O que fazer quando existem problemas na família? O que fazer, por exemplo, quando o marido que dava atenção outrora não está mais dando atenção? O que fazer quando a esposa não dá o devido cuidado que os filhos e marido deveriam ter? O que fazer quando a criança entra na adolescência, irmãos? E é um período muito, mas muito desafiador. E eu gostaria de perguntar aos pais que aqui se encontram: como estará seu lar daqui a 5 anos, se sua criança hoje tem 13? Ele terá 18 anos. Será que essa criança, ela te dará atenção? Será que você vai ter o retorno daquilo que você está investindo na vida dessa criança hoje? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 4, que diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Amados, a palavra que nós vamos dar ênfase é a palavra egoístas. E é interessante que hoje um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele está falando sobre essa questão da sociedade. A sociedade hoje não consegue mais se solidificar. A sociedade está se liquefazendo. Bauman diz que as pessoas, elas não estão conseguindo ter relações profundas. E eu concordo. Por quê? Porque essa fluidez nas relações está trazendo o individualismo e o isolamento. Sim ou não? Nós estamos vendo isso dentro das nossas casas. Quantos maridos, para buscar aquilo que quer, está deixando de lado os filhos? A superficialidade está tomando conta. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com alguém? E o que falar das conexões virtuais? Me parece que a tecnologia, ela é uma bênção quando sabe ser usada, mas ela está aproximando quem está longe e está distanciando quem está o quê? Perto. Tem filhos que não sabem nem que tem mais pais. Tem filhos que viraram inquilinos. Eles moram no quarto e a cozinha virou restaurante, porque ele só sai do quarto para comer e ele volta para o quarto para viver o mundo dele, um mundo que não é um mundo real. E hoje, pastor Reinildo, acontece de que existem muitas pessoas que estão pregando e estão colocando, por exemplo, no chat GPT o assunto e está pedindo para o chat uma pregação. Eu quero dizer para a igreja é que Deus nunca inspirou um computador. Igreja, Deus inspira pessoas, não computadores. Vamos avançar porque não é vigília. O uso exacerbado das tecnologias estão afetando os relacionamentos, sim ou não? Sim, está afetando as relações. E foi feita uma pesquisa no Barna Group, que após 2 anos de convivência, 6 casais se separam, 2 anos de convivência, a sociedade está líquida. 4 se toleram, a pesquisa diz, dentro do ambiente cristão, porque tem cargos dentro da igreja. Casais que se toleram porque tem cargos. E aqui eu trouxe quais são alguns dos motivos que faz com que um casal se separe. O primeiro motivo é a infidelidade, irmãos. A infidelidade é a resposta negativa para o amor de alguém. Infidelidade pode ser, na Bíblia, entendida como apostasia e rebelião. A apostasia é a resposta negativa ao amor insistente de Deus. Infidelidade é a resposta negativa ao amor de uma esposa para com o marido ou de um marido para com a sua esposa. Outra coisa que tem afetado muito os relacionamentos e levado ao divórcio é o quê? O dinheiro. Irmãos, a nossa relação com o dinheiro está deturpada. Quer ver? Pergunta para vocês: R$100 hoje no shopping, responda com sinceridade, é muito ou pouco? É pouco. Pastor Reinildo vai comprar uma calça, volta com uma bermuda.
Você vai comprar uma camisa de manga, você volta com a camisa sem manga. E olhe lá se você volta com a camisa. Por quê? Uma camisa boa, R$ 100, como vocês disseram, é pouco. Agora me responda com sinceridade. R$ 100 na igreja. Agora você tem que responder com sinceridade. A mesma sinceridade que você respondeu para o shopping. R$ 100 na igreja é muito ou pouco? Eu percebi que o pouco foi com uma intensidade menor. R$ 100 na igreja é muito, irmãos. Eu costumo dizer, pastor, que tem notas que são convertidas. Nota de R$ 2 é crente. Nota de 5 também. A de R$ 10 também é crente. Participa até de célula. Nota de 20 também é cristã. A nota de 50 só vem em festividade. Nota de R$ 100 é desviada. A nota de 200 não aceitou Jesus. Outra coisa que está fazendo com que os casais se separem, irmãos, é a falta de intimidade sexual. Isso acontece mais do que você imagina. Os casais não têm mais intimidade sexual. Os maridos não conhecem as suas esposas e as suas esposas não conhecem os seus maridos. E quando, irmãos, o divórcio é inevitável? Quando não dá para impedir o divórcio? Às vezes o divórcio, ele é inevitável entre duas pessoas. Mas eu faço uma pergunta para você: quem é que mais sofre? Os filhos. Quem não tem nada a ver e quem não pediu para estar na briga dessa relação. 69% dos casais que se separam têm filhos pequenos. Isso gera uma educação monoparental, aonde a responsabilidade está apenas na mão de quantos? De um só. E agora, quer ver uma coisa? Quem é que está mais cuidando dos filhos, o pai ou a mãe? A mãe. E isso gera o segundo problema, uma família terceirizada. A educação do filho está sendo colocada nas mãos de outros. Na mão da babá, na mão da mãe, na mão da escola. Às vezes você reclama porque o seu filho está dizendo coisas que você não ensinou. Meus amados, muitas pessoas pensam que a educação do filho está na igreja. Muitas pessoas pensam que a educação dos filhos está na escola. Ou quando os filhos estão dormindo, sabe lá quem é que está educando os meninos? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês: a educação dos filhos está na igreja? Está na escola? Está quando o filho está dormindo? A educação dos filhos está onde o menino passa mais tempo. E os dados vão dizer que o menino passa 40% do tempo dele em casa. A educação dos filhos tem que ser aonde? Quem deve educar os filhos? Os pais. Olha para lá, como era que acontecia antigamente. Antes, quando as famílias se reuniam, era daquela forma. As famílias se reuniam para estarem juntas em oração. Quando o pessoal da igreja ia para a pizzaria, todo mundo conversava, dava risada. Era menino correndo, era confusão, não era isso? Menino, volte para cá, menino correndo embaixo das mesas, correndo embaixo da cadeira, você segurando o menino ali, dizendo que quando chegar em casa, você vai conversar com ele. Era assim ou não era? Hoje, quando as pessoas chegam na pizzaria, qual é a primeira pergunta que faz? O que? Vocês já sabem, é? É isso mesmo. Qual é a senha do Wi-Fi? Hoje as coisas mudaram. Irmão, até cachorro tem celular aqui, ó. Isso é para não incomodar, viu? Para não latir. Tem uma frase de um livro que diz assim, ó: vamos ler juntos, vocês estão muito tempo calados. Por favor, leia o que está no telão aqui. Vamos lá? 3, 2, 1. Se os pais não educam no lar corretamente os filhos, Satanás educará por instrumentos escolhidos por ele. Isso choca, porque o dado é: apenas 2% das famílias dentro das igrejas fazem culto familiar. Se as pessoas não estão fazendo culto familiar, alguém está ensinando para os seus filhos. Irmãos, na Índia, eles cultuam muito serpentes. E uma serpente uma vez entrou num quintal. A criança estava brincando na bacia e a mãe disse: olha, uma serpente veio me visitar. Deus está me visitando. A serpente enrolou na criança e a mãe permitiu que isso acontecesse. A serpente estrangulou a criança. E a criança morreu. E a mãe disse: essa é a vontade do meu Deus para a minha vida.
Pai, se você vê uma serpente entrando na sua casa, o que é que tu faz? Mata. Pega a criança, né? Aqueles que têm medo, pega a criança e corre. Mas às vezes deixamos nossos filhos ser mortos por serpentes modernas. E quais são as serpentes que o inimigo está usando para destruir a família? Por favor, leia comigo, viu? Vamos lá? Fala, gente. Desenhos. Lê comigo de novo. Não é para você cutucar ninguém do seu lado não, viu? Por favor. Lê comigo, irmãos. Eita! Tem gente que dizendo assim, só está faltando futebol. Não coloquei não. Redes sociais. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu não acho que tudo isso aqui é coisa do demônio. Mas aquilo que você mais contempla é aquilo que você vai se parecer. Se você está exercitando mais essas coisas do que as disciplinas espirituais, você está se parecendo com essas coisas aqui. Olha só, quando o seu filho completar 18 anos, ele vai passar 32 mil horas na frente de uma televisão de um smartphone. E quantas horas ele vai passar conversando com os pais? 1000 horas apenas. Irmãos, nós estamos aqui para mudar esse dado. Os filhos têm que estar conversando 32 mil horas com os pais. E apenas 1000 horas com telas. Apenas 1000 horas com televisão. Apenas 1000 horas com redes sociais. Você tem que estar conversando com seu filho. Você conversando com seu filho, você ganhará seu filho. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. Quantos aqui partilham desse mesmo sentimento? Minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. E quando eu chegava em casa, ela me abraçava, me cheirava, me beijava. Meu filho, a comida está pronta, vá tomar banho. Depois de um tempo, eu descobri, ela me cheirava e me beijava para saber se tinha algum cheiro na minha boca ou na minha roupa. Ela mandava eu tomar banho, enquanto eu ia tomar banho, ela pegava minha roupa e vasculhava tudo. E ela disse, quando você dormia, ainda olhava os seus dedos para ver se não estavam queimados. Eu disse, não é uma mãe, é um agente do FBI. Doido para achar alguma coisa para me incriminar. Era isso, irmão. Eu comecei para pré-escondido, né? 13, 14 anos, adolescente é meio delinquente. Comecei escondido para a praia. Em tipo de morrer afogado, irmãos. Que loucura da adolescência. A detetive que estava lá em casa descobriu. Ela encontrou partículas de areia dentro do bolso do meu short. Ela me colocou na parede, eu me senti enquadrado. E ela disse assim, ó, você foi para a praia. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ela, diga a verdade, olhando dentro dos meus olhos, irmão. Se eu demorasse um pouquinho, aquela mulher me fulminava. Diga a verdade. Aí eu fui, manhã. Ela, e por que você mentiu? Eu falei, mas eu não menti. Ela, você ia mentir. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu falei, eu fui, mas como é que você sabe? Ela pegou a ponta do short, diga assim, tem pouco de areia aqui dentro. Ela pegou o short e colocou a ponta da língua. Isso aqui é a água do mar. Sentou comigo e ela disse, olha, se você quiser, você peça. Mas não vai escondido não. Porque eu penso que você está em casa e estou trabalhando. Aí, no trabalho, eu recebo a ligação, Vinícius, que meu filho morreu afogado. Eu vou pensar que morreu afogado aonde? No chuveiro? Não, o meu filho, meu bonitão, está na praia. Não vá escondido, peça. Sabe quantas vezes eu fui para a praia depois desse dia? Irmão, nunca mais. Eu lembro que depois eu fui com 18 anos assim, mas escondido não fui mais não. Então quer dizer que o gostoso era quando eu estava fazendo escondido, né? Depois que foi descoberto, perdi o gosto. Mas isso nos mostra uma coisa: a proximidade que minha mãe tinha comigo fez com que ela descobrisse essas coisas logo, no início de quando estava acontecendo. É a proximidade que você tiver do seu filho que vai protegê-lo de muitas coisas que acontecem aí fora. Eu sei, pai e sei, mãe, que você não tem medo da educação que você deu aos seus filhos, mas você não conhece os filhos dos outros. A proximidade muda muita coisa.
A distância não muda nada. Se você estiver próximo, você vai mudar muita coisa. Se você estiver distante ou continuar como está, acredite, os resultados serão os mesmos. Mas se você estiver próximo, você vai estar fazendo algo diferente. E só acontecerá coisas diferentes na sua vida se você deixar de fazer as mesmas coisas e começar a fazer coisas diferentes. Tem adulto que chega a estar querendo rasgar as vestes aqui agora. Mas eu quero falar das crianças. O Dr. Michael Desmurger, ele é da área de psicanálise, ele também é da área de neurociência. Ele disse assim, não é desculpa os pais estarem colocando na frente dos filhos as telas. Mas tem pais que podem dizer, mas Vinícius, isso é quase que impossível, nós não temos tempo. Ei, você deve pedir desculpa à sua mãe, porque a sua mãe também não tinha tempo e ela não te criou com um celular ou com um tablet. O doutor vai dizer que as pesquisas que estão sendo feitas pela primeira vez na história, essa geração da agora tem um QI menor. A gente está na garantia, pastor. A geração de agora tem um QI menor da geração passada. Então quer dizer que é a primeira vez na história que essa geração tem um cérebro menor, atrofiado. Olha o que o doutor Fabiano de Abreu, ele falou acerca desses animes. O hábito de assistir animes pode prejudicar a cognição. Irmãos, isso aqui é alguém que fez um pós-doutorado e está estudando o cérebro. É o que está acontecendo com o cérebro dos seus filhos. E que o seu filho não pode nem dizer que não quer assistir, porque você, que é o adulto, cheio de inteligência, está colocando isso perante ele. Ele vai dizer, olha, isso pode causar ansiedade, isolamento e dificultar o desenvolvimento do cérebro das crianças. A maioria dos animes não traz nenhum tipo de conhecimento, além de estímulos à violência, o que ajuda a desencadear um processo de quê, irmãos? Emburrecimento e atrofiamento do cérebro. Isso acaba com a neuroplasticidade do seu filho, e o seu filho não pode fazer absolutamente nada. Seu filho não pode dizer que não quer porque você está dando. É você que tem o controle de entregar nas mãos dele ou não. As decisões estão nas nossas mãos. É esse mesmo filho, irmãos, que nós queremos levar para o céu. É o mesmo filho que você está dizendo, olha, eu vou entregar esses filhos na mão de Jesus. Você está acabando com o cérebro do seu filho. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Você está acabando com o cérebro da sua criança. Você está emburrecendo o seu filho. Você está atrofiando o cérebro desse menino ou dessa menina, fazendo com que as comunicações linguísticas delas sejam atrasadas, anos-luz, de meninos que não têm. Tem pais aqui que criam seus filhos sem telas. Vários pais, quando eu encontro, falam para mim, Vinícius, eu crio meu filho sem telas, mas é desafiador. Eu falei, é o mesmo desafio que a sua mãe teve. Minha mãe me ocupava com muitas coisas. Eu lembro que quando minha mãe estava na cozinha, ela não botava um tablet na minha mão, botava uma batata e uma cenoura. Diz assim, Vinícius, raspa isso aí e corta a batata. Aí eu raspava a cenoura, ficava aquele negócio preto. Depois que terminava, ela botava dentro da geladeira. Porque se ela coloca dentro do feijão aquilo ali, eu acho que matava a gente envenenado. E a batata? Ela dizia, Vinícius, desse jeito que você está cortando batata, você vai cortar a metade da batata e vai jogar no lixo. Tem que cortar fininho. E aí eu aprendi a cortar a batata fininho. E a laranja? Ela dizia assim, ó, se você cortar a laranja sem ferir, já está pronto para quê? Com 6 anos de idade já estava pronto para casar. Dá uma laranja para o seu filho hoje. Sabe o que ele vai fazer? Pegar a laranja e entregar na sua mão para você cortar. Por quê? Porque ele não aprendeu. E na hora de lavar roupa, ela me botava uma calça preta, suja, pastor, para eu esfregar com a escovinha, e ela me dava da pequena inteligência. Ela vai esfregando aí, e eu esfregando. Passava horas esfregando aquela calça, ela dizia que não estava bom. Sabedoria e inteligência de ocupar a criança com coisas do cotidiano. Hoje, seu filho está tão viciado em estímulos cerebrais, que ele só supre essa necessidade com mais estímulo. Por isso que quando você tira o celular da mão dele, o que é que ele faz? Ele quer mais. Coisas que no nosso tempo eram supridas com o quê? Futebol. Eram supridas com o quê?
com pega-pega, esconde-esconde. Por isso que no nosso tempo, quando terminávamos de almoçar, a gente queria ir para onde? Para a rua. Por quê? Porque o cérebro entendia, olha, aquilo que eu estou dando para ele só é recebido quando ele está brincando de bola, quando ele está correndo, quando ele está brincando de esconde-esconde, de pega-pega, quando ele está na rua. Então o cérebro dá estímulos para a criança, depois de quando ela almoçar, ela querer ir para a rua. Por quê? Porque o cérebro quer produzir isso de forma normal, de forma lenta e gradativa. Quando você bota um celular na frente do seu filho, o cérebro está recebendo aquilo ali sem esforço do corpo. E aí ele recebe aquelas bombas de informações. Você acha que a criança está quieta, mas a criança simplesmente está perdendo cognição. E você, infelizmente, está sendo culpado disso aqui. Vocês viram aqui, né? Esses balançozinhos são desenhos de alta e de baixo estímulo. Você tem que escolher o que seu filho está assistindo. Afinal de contas, quem tem o controle nas mãos são os pais, não os filhos. E quando é assim, irmãos, está invertendo os papéis. Só vamos avançar porque não é vigília. Olha, as ondas beta até as ondas deltas é desperto pensante. Irmãos, quando você está na frente de uma tela, depois de 10 minutos, o adulto sai da zona de conforto para ir para um estado crítico. Quanto tempo você acha que a criança demora para sair para o estado crítico? Quanto tempo? O adulto é 10 minutos. E a criança? 2 minutos. Quem falou 1 minuto? Irmão, pasme. Quantos segundos? 30 segundos. Há 5 anos atrás, pastor, quando eu fazia essa apresentação, eu não achava nada para comprovar isso aqui. Eu achei. Preste atenção. Pode dar áudio, por favor? Essa criança, ela não apanhou, ela não está com fome, mas olha o que acontece. E a infeliz da mãe dando risada, viu? Isso. Isso. Pode abaixar, eu vou passar, tá? Irmãos, olha que coisa interessante, irmãos. Eu disse que era quantos segundos? 30, né? A criança do vídeo ali, quantos segundos foi que ela parou de chorar? Menos de 15 segundos. Me parece que a pesquisa já está desatualizada. Menos de 15. Seria engraçado se não fosse trágico. A Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 diz, irmãos: ensine com persistência aos seus filhos. Se Deus está dizendo para ensinar os filhos, Ele está falando para quem? Quantos são pais aqui? Levanta a mão para eu ver. Legal. Converse sobre elas quando estiver online. É isso, irmãos? Não. Converse com as crianças quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar ou quando se levantar. Ou seja, a todo momento converse com o seu filho. Sobre quê? Sobre, olha para cá. Sobre elas. É porque o verso anterior, Deus está falando sobre as Escrituras. Converse sobre elas com seu filho. Conversar. Ah, mas eu tenho medo de conversar com meu filho. Converse. Converse. Novelas. Crente assiste novela, sim ou não? Deveria, sim ou não? E eu vou falar das novelas bíblicas. Teve uma vez uma irmãzinha que disse assim, ó: pastor, não vou para a igreja não, porque eu vou assistir Jezabel. Falei, lá ele, Jezabel tem alguma coisa para ensinar para a gente? Eu trouxe uma novela muito conhecida, que foi a novela Jesus. Olha o que a autora da novela Jesus disse no livro Folha de São Paulo. Vou resumir para que vocês possam entender. Ela disse que não se considera religiosa. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Ela diz também que não tinha uma Bíblia em casa. Fiquei com outra pulga atrás da orelha. Ela diz que só pegou numa Bíblia quando foi convidada para fazer novelas do gênero na emissora. Outra pulga atrás da orelha. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não é crente. E está fazendo novela para crente? Para prepararmos um sermão demora tanto tempo e ela nunca pegou numa Bíblia para poder falar de Jesus. Que Jesus é esse? Aqui, ó. E pode pesquisar se você quiser, viu? Jornal Folha de São Paulo, autora da novela Jesus. Nas Casas Bahia está vendendo agora, viu? Sofá antinovela.
Vem de vários tamanhos, no caco, no xaxim ou no tamanho grande, tá certo? Redes sociais. O teólogo John Piper diz: uma das utilidades hoje do Facebook e do Twitter é provar que no último dia a falta de oração, ou melhor, falta de oração não foi por falta de tempo. Você tem tempo, mas você não está utilizando. Eu não preciso nem falar dos jogos, né, irmão? Só vou passar aqui, tá? Esses jogos aqui, ó. Cuidado, predadores sexuais nesses jogos, tá? Uma pesquisa mostrou que entre 10 meninas, 8 até 13 anos de idade já enviaram fotos nuas para pessoas mais velhas na internet. A cada 10 meninas, tá certo? Você que é pai, você que é mãe de menina, redobrar a atenção, tá bom? Mas está invadindo a minha privacidade. Cuidado, cuidado. Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, enquanto ela estiver velha, jamais se desviará. Nossos filhos estão aprendendo a matar, é um tal de abaixa, pega a faca, enfia nele, é isso que está acontecendo dentro das casas. A gente viu o massacre de Suzano, o que aconteceu. Cortella diz que não é só a educação dos filhos que é necessária, mas também de quem? Dos pais. O inimigo vai tentar de todas as formas para te destruir. Nossos filhos estão gritando por socorro, sim ou não? Sim. Antigamente nossos pais tinham medo de nos perder na rua. Hoje os pais estão perdendo os filhos nos seus quartos. Sabe lá Deus o que esses meninos estão acessando quando as luzes da casa se apagam. Talvez seu filho está gritando por socorro. Ele está se isolando tanto porque ele está precisando de contato. Ele está precisando de você. Romanos 12:2. Mas eu gostaria de voltar para o verso 1, que Paulo diz assim. Paulo diz: para nós nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Eu falei, nossa, que legal, a Bíblia está falando sobre entendimento. Hoje, pelo menos 4 pessoas vão se entregar a Cristo por meio de uma cerimônia chamada batismo. Essas pessoas entenderam. Esse é o culto racional. E elas vão se entregar como sacrifícios vivos. A linguagem que Paulo utiliza é uma linguagem cultica do Antigo Testamento, onde o sacrifício era puro, perfeito e sem mancha. Seja bem sincero comigo, com aquilo que você está colocando na sua mente, com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está acessando. Pergunta: Deus te aceitaria como um sacrifício puro, perfeito e sem mancha? Quando Paulo diz para nós entregar-nos a Deus como sacrifício vivo, e ele fala que esse é o nosso culto racional, Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que entender que se entregar a Deus é uma decisão diária, é um exercício que você tem que fazer todos os dias. Da mesma forma como religiosamente você assiste futebol, Deus está dizendo, você precisa se entregar para mim todos os dias. Da mesma forma, religiosamente, que você sabe o nome de todos os personagens do anime, do Dragon Ball, sei lá mais o que, do Naruto, Deus está dizendo, você tem que saber também o nome dos 12 apóstolos, dos 66 livros da Bíblia, dos versos. Assim como você maratona as séries na Netflix, Deus falando assim, ó, você precisa também passar tempo comigo, porque isso é um exercício do culto racional. Aí Paulo vai dizer assim, ó, como é então que eu exercito esse culto racional? Paulo diz, não vos conformeis com este
Paulo está dizendo, olha, o seu culto racional é entender, não se amolde com esse século não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 4 pessoas entenderam que precisam se entregar a Deus como sacrifício vivo. E eu posso até suspeitar que tem mais do que 4 pessoas aqui. Já tem pessoas que estão preparadas, pastor, mas ficam no vale da indecisão. Hoje é o dia de você se decidir. E eu sugiro a vocês, se decidam ao lado de Cristo. Mas o que eu vou botar na minha mente, Vinícius, irmãos? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se alguma virtude há, e se algum louvor, nisso pensai. Mas hoje a gente está pensando em casas, hoje a gente está pensando em carros, hoje a gente está pensando em dinheiro, mas a gente tem que pensar em algo muito mais elevado do que casas, carros e dinheiro. É a sua família. Quer ver uma coisa? O mundo está tão louco que as famílias hoje não sentam nem mais juntas. Vamos fazer um exercício para caminhar, obviamente, para o fim. Levanta, por favor, e vai para perto da sua família. Jesus contempla as nossas famílias. Vamos ficar de pé em família? Abrace a pessoa que está do seu lado, abrace sua esposa, dê um beijo nela, abrace seu marido, chame ele de meu homem. Coisas maravilhosas vai acontecer se você começar a chamar esse cara aí de meu homem. Isso. Mas eu tenho vergonha de beijar na frente dos outros. Não tenha não, viu? Tenha não. Amém? Irmãos, comece a fazer o culto dentro da sua casa. Jesus já está lá, mas sabe qual é a maior alegria de Jesus? É todas as vezes que você se reúne em família, encontrar vocês. A maior alegria de Jesus é encontrar vocês em família. Encontrar vocês cultuando o nome dele em casa, assim como na igreja. É a melhor alegria de Jesus. A melhor alegria de Jesus todas as manhãs é encontrar você em oração, porque ele vai te buscar, mas você precisa ir também até ele. É a melhor alegria e a maior alegria de Jesus. É encontrar você, meu irmão, é encontrar você, minha irmã. Amados, como o pastor disse, nós somos missionários. Deus me tirou no dia 2 de fevereiro de 2012 de um palco. E no dia 5 de janeiro de 2025, eu estou num púlpito. Eu antigamente cantava para as pessoas perdidas. Hoje eu prego para pessoas salvas. Eu desfrutava das alegrias do mundo. Hoje eu desfruto das alegrias do reino de Deus. Hoje eu vou presenciar algo maravilhoso. Meu coração está em festa. Se a terra está em festa, imagine o céu. Porque a promessa é clara. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. E hoje nós vamos ver a morte de pecadores para a vida em Cristo Jesus. Hoje me deu vontade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança das lutas com o meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunir, era tão simples o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar
comida está sem sal. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. E o que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo as coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance as famílias deste lugar. Gostaria de convidar, por favor, o pastor Reinildo. Louvado seja o nome do Senhor.